Boa noite não, bom dia. É que a gente está acostumado aqui a falar à noite, né? Tudo que vocês escutam aqui dos palestrantes são mensagens da espiritualidade superior. Nem todos nós conseguimos transmitir ou dizer de uma forma que o coração de vocês acolham as palavras e os ensinamentos que cada um de nós vem aqui tentar colocar na consciência de cada um. Por isso que eu sempre peço a vocês paciência, amor e acolhimento quando cada um de nós que vem aqui dizer alguma coisa da espiritualidade possa receber esse afeto de todos vocês. O assunto de hoje é muito interessante. Quem são os nossos instrutores? Pode ser uma pergunta e pode ser uma resposta. Quando nós reencarnamos, nós somos influenciados desde o primeiro instante, pelo próximo que nos acolhe, não é verdade? Para uma nova experiência no corpo, em que, atualmente, é a mãe que nos dá. Correto? Mas se nós pensarmos um pouco mais profundamente em razão da doutrina dos espíritos, nós vamos saber que essa não é a primeira vez que nós estamos aqui. Que esse não é o primeiro corpo que nós estamos habitando ou que nos serve de experiência. Se algum de vocês não acreditar e saber que é assim, tudo que eu vou falar parece história da carochinha. Nós ficamos sabendo pelos ensinamentos religiosos de outrora, não são todos que já vieram a esta vida com essa doutrina espírita, fomos criados pelo Pai da Vida. E assim o que nós chamamos de espírito e o que nós somos é o quê? É o resultado do pensamento do Criador. Essa energia divina, que nós nem sabemos o que é e que nós damos o nome de Deus. Nossa origem na concepção religiosa teve uma explicação antigamente profética, conforme o Velho Testamento, e complementou-se no chamado Novo Testamento. Entretanto, nós espíritas, cientes e estudiosos, agora de uma forma racional, através da terceira revelação, trazida pelo Consolador prometido pelo Mestre Jesus, sabemos que os espíritos superiores, que constituem a falange do Espírito de verdade, que veio trazer o chamado Pentateuco Espírita, permitiu que personagens conhecidas nessas mensagens foram espíritos que vivenciaram anteriormente em corpos aqui na Terra, com alguns nomes famosos, tipo Santo Agostinho, o São João Evangelista, São Vicente de Paulo, São Luís, Sócrates, Platão, Fenelon, Schwendendorf, todos citados por Allan Kardec e que se identificam nos prolegômenos. Que palavra estranha, mas no início do Livro dos Espíritos todos têm que ler esse chamado prolegômeno para entender a doutrina dos Espíritos. Ele é sintético, mas ele nos dá um conhecimento e nos faz pensar um pouco melhor na nossa existência. Quando eles retornam nessa falange, não foram espíritos que simplesmente habitaram aqueles corpos inteligentes, geniais, na antiguidade, mas sim já espíritos elevados, alguns gênios, de vidas anteriores, de lugares melhores anteriores. E aquele conhecimento que eles foram, durante as reencarnações, assimilando, vieram mais uma vez, através do amor a todos nós, nos dizer o porquê da vida. Assim, o sentido da nossa existência passou a ter um conceito mais racional, e não aquela fé cega, sem qualquer tipo de explicação. Por que isso? Não, porque assim, é um mistério. Por que deve ser dessa forma? Porque é assim que é.
Hoje vocês todos sabem que a doutrina do Espírito é racional. Mesmo aqui trazendo algum desses ensinamentos da espiritualidade, todos devem raciocinar através da lógica. E até Kardec diz que se a ciência comprovar algum ensinamento diverso daquele trazido pela espiritualidade, nós devemos modificar a nossa razão de ser. Até Kardec teve esse tipo de raciocínio. Então essa espiritual falange que retornou e que vem nos auxiliar, também trouxe Paulo, Erasto, Hahnemann, Rousseau, Pascal, Chateaubriand, Lacordaire, Galileu, entre inúmeros outros, tudo aqui nessas obras, que segundo a Gênesis, no capítulo 1, versículo 41, diz assim: o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento da regeneração, a promessa da sua vinda se acha por essa forma cumprida, porque de fato é Ele o verdadeiro Consolador. Conforme José Herculano Pires, quem não conhece Herculano Pires é o pai, foi o pai em vida da nossa Heloísa Pires, uma que vem sempre nas nossas jornadas aqui. Ele, na época, foi um dos maiores filósofos espírita brasileiro. E ele fala no livro O Espírito e o Tempo. Esse trabalho da espiritualidade foi inspirado e orientado pelas mais elevadas forças espirituais que o nosso mundo já teve a oportunidade de conhecer. E ficamos conhecedores de que a grande maioria foram seres, como eu disse anteriormente, que viveram entre nós em vidas anteriores, como esses de hoje, que nos faz pensar, num futuro próximo eles também retornarão. Essa certeza vem se consolidando através dos tempos, muito antes de Jesus. Conforme eu disse, Sócrates e Platão foram anteriormente a Jesus, que através dos seus ensinamentos veio confirmar que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. O que é nascer de novo? É reencarnar. E se nós renascemos, se retornamos, tem que ter uma explicação lógica, não é verdade? Pois Jesus também afirmou que o reino não era deste mundo. Ora, e se conjugarmos a explicação de que seu reino não era deste mundo, e quem não passar pelas experiências físicas, não verá o chamado reino de Deus, e terá certeza de que Ele, o Cristo, habitava essa especial morada, divina até, acima dos nossos sentimentos, da nossa moralidade. Mas veio até nós para nos ensinar o que devemos fazer para restaurar a chama divina, que o amor de Deus está em nós e nos criou. Para quê? Para que possamos um dia chegar nesse reino superior. Portanto, a nossa origem, ninguém sabe quando teve início, ninguém sabemos quando começou. Mas Jesus também disse uma coisa muito interessante para todos nós: o Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Está em João, capítulo 3, versículo 12. Então a doutrina dos Espíritos, meus irmãos, ela explica que podemos entender essa afirmação do Mestre, de que Deus dá a vida pela sua vontade, mas ela não é criada junto com este corpo que nós já habitamos outros e esse atualmente, consagrando o princípio da pré-existência da alma e a pluralidade das existências. Isso é racional? Não? Nenhum assim? É isso mesmo, se nós raciocinarmos é verdade. Por que sofremos? Porque temos momentos de muita tristeza e de muitas alegrias, pela sorte ou pelo azar.
Essas considerações preliminares são para entendermos que todos aqueles que compõem nossas relações de agora estão inseridos no processo de evolução que necessitamos, fazendo parte da nossa vida, não só atualmente, mas em diversas situações do passado, e que conforme as afinidades de agora e de ontem, podem inclusive prorrogar para um futuro que com certeza nós todos teremos que retornar. Nenhum de nós aqui é perfeito na existência dessa terra. Assim nós temos a certeza que nós estamos aqui neste planeta pela primeira vez, e os corpos que nos serviram de morada, e hoje nas várias reencarnações, foram utilizados de uma maneira equivocada por todos nós, pois ainda estamos vivenciando uma encarnação num planeta inferior moralmente, apesar da sua beleza natural. É uma terra bonita, que demonstra a misericórdia divina, pois a espiritualidade informa que existem lugares ainda piores do que a terra, tanto física como moralmente. A espiritualidade, às vezes, através das suas psicografias, das suas mensagens psicográficas, vem nos dizer que existe planeta que não temos nem ideia do que, como é que é, em que a criatura não consegue nem andar, de tão agarrada que está no solo. E a espiritualidade superior afirma que nós nos tornamos, que após nós nos tornarmos espíritos puros, não necessitaremos mais reencarnar. O que é isso, reencarnar? Habitar moradas inferiores e corpos ainda densos como o que nós temos hoje, onde nós externamos muito mais as nossas paixões do que os nossos afetos. Portanto, os laços a partir do primeiro instante de relação não são destruídos pela reencarnação, como muitas das pessoas sofrem a perda de um ente amado. Muito pelo contrário, se fortalecem cada vez mais, seja pelo amor ou também pelo ódio, porque nós estamos todos enlaçados pelo fluido e da afinidade que envolve a todos nós. Nós reencontraremos no futuro que nós projetamos os nossos amores de agora e os nossos inimigos, porque a afinidade, ela é fluídica. Dá para entender assim? Então a lógica desta doutrina é muito racional, pois se hoje temos esta família, esse grupo não é primário, mas resultado das afinidades de outrora, pois os espíritos formam, tanto na terra como no espaço, grupos ou famílias, unidos pela afeição ou antipatia, ou seja, pela semelhança das inclinações. Por isso é que hoje nós temos pessoas que a gente se encontra no primeiro momento, tem aquela vontade de abraçar, nunca viu, né? E outras dá aquele arrepio, né? Que explicação mais lógica que é essa da doutrina? Mas a pessoa não te fez nada, mas não suporta aquele cara. Não suporta, como? Não te fez nada, não importa. Não importa, ele é muito antipático. E outras, ai que coisa querida, mas por que ele fala, não, mas ela é tão querida. Por que é isso, pessoal? É a afinidade, é a vibração que nos une. Então, se nós formamos grupos felizes, a procura se dá automaticamente. E a chamada desencarnação ou encarnação só nos separa temporariamente, pois quando retornamos à erraticidade, encontramos os afetos que conosco são afins. Você já deve ter tido familiares mais idosos, assim como eu, que na saída desse corpo começa a dizer, ah, meu pai está aqui me esperando. Aí o que a gente fala? Tá morrendo mesmo, está ficando doido. Não é. Já estão começando a estar um pé aqui, um pé lá. E começa a ver os afetos que estão acolhendo. Divaldo Pereira Franco, ao ser questionado em um de seus seminários de como é a vida no mundo dos espíritos, ele responde, consideramos que a vida na Terra é uma cópia imperfeita da vida no mundo espiritual. Nós temos lá tudo o que existe aqui, mas nem tudo que existe lá, existe aqui. Dessa maneira, o mundo de natureza transcendente é aquele que oferece o material para o mundo da organização física. E nós sabemos que o corpo hoje que nós temos é modelado pelo perispírito que nos envolve para podermos
expressar o que somos no corpo. Os ensinamentos da doutrina não deixam quaisquer dúvida de que somos criados pelo fluido divino. Todos possuímos essa energia e a proximidade se entendão pelas nossas obras, pela forma como nós agimos com todos. E essa energia, a proximidade é como o resultado de quê? Dos nossos pensamentos, das nossas ações, sempre com todos que compõem a nossa cadeia, a nossa vivência atual. Então nós podemos concluir que não são somente duráveis as afeições espirituais, pois também existem aquelas atrações somente físicas que se extinguem através da desencarnação. E que se nós não cometermos nenhum ato equivocado ou infeliz, não se tornam essas pessoas obsessores, chamando assim, do futuro. Então ficamos cientes agora de que os nossos melhores instrutores para o nosso aperfeiçoamento são justamente aqueles que nos causam mais desconforto, porquanto são eles que vão provocar em cada um de nós a reação para que nós descobrimos nosso verdadeiro caráter. Então aqueles que batem no qualquer erro que cometemos, esses são aqueles que já estão bem afinizados conosco. Mas aqueles que qualquer ato que nós praticamos já vem com a crítica, esses aqui vão nos ensinar a ter a paciência e tudo aquilo que eu vou falar daqui a pouco. Então, novamente, nós mencionamos outra resposta do Divaldo, quando ele é perguntado se nós temos algum tipo de anjo de guarda. E ele respondeu, sem dúvida. O que seria de nós se esses espíritos gentis que nos conduzem toda a vida, o anjo da guarda, ou guia espiritual, ou nosso mentor, são espíritos nobres que apadrinham o nosso processo evolutivo e que nos ajudam no transcurso da evolução, e nosso contato com eles se efetiva mentalmente. Mas realmente Joana disse para ele que o guia espiritual do Divaldo seria Jesus. E eu digo, é de todos nós. Ele está acima de todos. Ele é nosso guia. Ele é um mentor, planejador, e aquele que por amor veio até aqui pessoalmente, vamos dizer, a nos ensinar como fazer a prática real do amor. Não aquele amor condicionado, aquele amor incondicional que nós ainda não sabemos exercitar. Então ele nos deu, Jesus, a melhor lição quando ensinou que através do silêncio interior, orando a Deus, entramos em sintonia com esses espíritos que vieram nos auxiliar, e pela inspiração que nos faz aceitar o próximo como ele é, constituindo-se o instrutor invisível, que também faz entender o afloramento das nossas fraquezas e imperfeições quando nós reagimos aos atos, às ações daqueles que conosco convivem, em qualquer núcleo, familiar, profissional ou social. Portanto, nós, irmãos, nós estamos na Terra com todos os nossos afetos e desafetos, para compreender o que somos, e as desavenças e confusões do mundo são produtos da nossa pouca evolução moral, pois ainda não aprendemos a suportar as vicissitudes que nos assolam nessa encarnação, acusando o próximo que as perpetra e não entendendo que ela se encontra em nós mesmos. Vamos dar um exemplo bem rápido de casa. O filho. Dependendo do dia que nós estivermos, de moral boa ou não, moral não, de humor bom ou não, o que acontece? Ele diz uma coisa, você não reage. Em outra ocasião, se você não tiver bom humor, o que acontece? Não vou, cada um pensa por si. Então nós vamos nos concentrar e definir quem nos causa as aflições, as dores e os sofrimentos. O Evangelho informa que as pessoas que encarnam na nossa família, que nos causam aborrecimentos, nada mais são do que espíritos antipáticos ou estranhos, que vêm com a dupla finalidade de quê? De servir de provas para uns e de meio de progresso para outros,
sendo que os maus se melhoram pouco a pouco ao contato com os bons e pelas afeições que deles recebem. Como é que nós podemos ter um filho, uma criancinha no colo, sabendo que no passado ele foi nosso adversário, e podemos amá-lo? Por isso a razão do esquecimento, do véu do esquecimento das reencarnações, para que nós possamos acolher também os nossos desafetos de outrora. Assim, quem é o mais insuportável na nossa família e que mais nos irrita? Cada um responda para si mesmo. Mas essa afirmação oportuniza que aqueles que prejudicamos no passado venham novamente ao nosso convívio para incomodar essa existência, e que, dependendo do nosso comportamento, poderá nos perdoar, justamente pela força do amor. Então ele se torna o instrutor para superarmos o egoísmo, o orgulho, a vaidade e tantos defeitos que imperam ainda na nossa vida. Então o combate à irritação se dá por quê? Pela tolerância, a raiva pela compreensão, o ressurgimento do ódio pelo perdão, o desejo de vingança pelo conhecimento da lei de ação e reação, pois tudo que acontece tem uma causa e não é produto de sorte ou azar. A persistência na inveja pela nossa insegurança, achando-nos juízes das ações do próximo, quando deixamos aflorar o orgulho, que nada mais é do que queremos controlar a vida alheia. Combater o ciúme, que nada mais é do que acharmos que somos donos das coisas e das pessoas, quando na realidade somos criaturas de um só dono, que é Deus. E assim os demais vícios que ainda curtimos e que nos influenciam, meus irmãos, são situações para aprendermos com eles e não nos revoltarmos, para que não deixe que modifique a nossa trajetória de sucesso, o desejo da elevação moral. Portanto, existe uma hierarquia de professores a nos ensinar a viver, mas aqueles que realmente fazem aflorar em nós a impaciência, a intolerância, o rancor, o ódio, a inveja, a vingança e outros vícios mais, são justamente os instrutores que vieram pela misericórdia divina conviver conosco a jornada evolutiva que todos necessitamos. Pode parecer forte isso, né? Mas somente através disso, dessas superações viciosas, é que nós conseguiremos sair dessa encarnação exitosos. E que Jesus possa nos auxiliar nesse mistério. Bom dia a todos.